Olá, Estevão! Como vai? Eu estou melhor do que mereço. E o senhor? Pastor, incrível que pareça, é a primeira vez que eu uso o Instagram. Então, todo mundo vai ter que ter muita paciência com este homem de a última geração que está aprendendo nova tecnologia. Mas glória a Deus que temos esta tecnologia. Amém? Exatamente, exatamente. Olha, a gente estava numa expectativa muito grande. A gente anunciou aqui no Instagram da igreja, no Facebook. E aí, É. aqui uma comoção. Tem muita gente aqui, mais de 100 pessoas, talvez, Uau! porque cada pessoa que acessa tem 3, 4 dentro de casa. Então, nós temos uma estimativa de mais de 400 pessoas que estão nos vendo agora, são todos da nossa igreja. A gente tem aproveitado esse canal todos os dias, ao meio-dia, para um Amém. de consagração e também para uma edificação e crescimento espiritual. E ter o Senhor conosco aqui, eu espero que o sinal não caia, para a gente ficar até o final aqui num bate-papo bem informal, mas bem instrutivo e assim, bem edificante para a vida da igreja. Dona Brenda está bem? Ela está bem. Pastor, posso começar com uma brincadeira? Pode? Por aqui, cabeleireiro está fechado. Estou vendo que você está bem cuidado lá. Eu pareço um hippie mesmo. Meu nome é hippie, não, né? Então eu estou parecendo um hippie hoje, mas que alegria falar com meus irmãos lá do Nordeste. Eu oro por vocês, eu oro pelas igrejas lá no Nordeste e que Deus continue dando para vocês uma visão enorme do que Ele está querendo fazer naquela região do Brasil e fora, até através de missões. Que Deus nos abençoe. Então, eu ouvi você dizer que gostaria de saber um pouco sobre o início do trabalho no Nordeste. Sim, E sim. fala para mim quantos minutos temos aqui hoje para falar, só para eu saber se preciso esticar a resposta ou dar uma resposta de 2 segundos. 40 minutos. Tá bom. Então, a Igreja do Nazareno queria começar no Nordeste e eu e a Brenda tivemos o privilégio de ser os missionários indicados para ir ao Nordeste. Da Igreja do Nazareno nos indicou e nós não queríamos começar com um projeto que seria conhecido como projeto do pastor Hippie e Dona Brenda. Então, oramos um ano inteiro que Deus nos desse um casal, um pastor que pudesse ir conosco. E no fim daquele ano, eu estava já preocupado, porque não tinha realmente aquele casal indicado ainda. Um seminarista me procurou. E ele e a esposa, pastor João e dona Hebe, estavam querendo voltar, porque ele é baiano, queriam voltar ao Nordeste. E ele e eu nos encontramos, e este é um detalhe um pouco engraçado. A gente se encontrou numa assembleia distrital em Campinas. E queríamos encontrar um lugar na igreja para reunir, não é o grande templo que é hoje, e o único lugar que podíamos sentar com calma e conversar, que não estava ocupado com reuniões, com comitês e tudo, foi o berçário da Igreja Central de Campinas. E sentamos ali num espaço bem, bem apertado. Mas Deus uniu os nossos corações e a nossa visão e confirmou naquele berçário que Ele ia abençoar o Nordeste. E agora, estes quantos anos depois, esse foi em 79 para 80, então faz muitos anos, né? Deus tem confirmado, Deus é fiel, muitos líderes como o irmão e outros que têm a mesma visão e Deus tem honrado. Então, no versículo que eu vou passar, e eu vou passar para o irmão fazer outra pergunta, um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Amém. E às vezes a gente pensa que, sou eu que fiz. Não, é Deus que faz. Ele está procurando pessoas fiéis que vão lançando, plantando a semente, e Ele é fiel, e Deus dá o resultado. Glória a Deus. Então, isso foi
no final de 79 para 80. 80 vocês chegaram aqui em João Pessoa, foi isso? Irmão, eu sou péssimo para guardar as datas exatamente, mas eu posso lhe dizer que foi bem no início do ano, porque eu tinha um carro e tinha que levar até João Pessoa, então eu fui com outro missionário e fomos de Campinas até lá de carro, e era época de enchente. Literalmente tinha o exército fazendo aquelas pontes provisórias que eles fazem, eles têm eu chamo uma ponte mecanizada que eles estendem, e foi assim que conseguimos chegar ao Nordeste e podíamos ver por todo lugar, ambos lados da estrada, em certos pontos, enchente, casas, água pela metade, coisa assim. Então chegamos dessa forma, Brenda e os meninos foram de avião, e por causa dos atrasos, quando eu estava encostando no aeroporto de João Pessoa, eu olho pela janela, tá, de frente do aeroporto, e eu posso ver minha esposa e os filhos descendo do avião. Então, calhou que chegamos ao mesmo tempo. Alguns dias depois, João e Hebe chegaram de ônibus e começamos realmente o trabalho que Deus tinha para nós lá no Nordeste. Então, a primeira igreja do Nazareno no Nordeste todo foi na cidade de João Pessoa, é isso? Isso mesmo, oramos muito. Fomos lá realmente fomos um ano antes, irmão, e viajamos, Brenda e eu viajamos de Salvador até Fortaleza. Essa foi a última cidade que visitamos, em cada lugar orando, procurando a vontade de Deus. Deus, deveríamos começar aqui, aqui, aqui. E quando chegamos em João Pessoa, sentimos uma coisa especial, mas só foi em Fortaleza, talvez uma semana depois, que sentamos e falamos, agora temos que dar o nosso relatório. E o nosso relatório para a sede foi, a igreja do Nazareno deveria começar, do nosso ponto de vista, deveria começar em João Pessoa. E de João Pessoa poderíamos descer a Salvador, de João Pessoa poderíamos subir até Fortaleza e incluir, devo dizer, todos os 9 estados do Nordeste. Ok. Pastor Estevão, na implantação da igreja em João Pessoa, eu sou testemunha disso, nós tivemos no início da igreja aqui um apoio maciço, né, não só de pessoas humanas, de recursos financeiros da igreja sede nos Estados Unidos, enviando recursos, equipe de trabalho e testemunho para construir os primeiros templos. Então, existe no coração daqueles como eu, que participaram desse início da igreja, né? Eu não fui bem do início, talvez a igreja chegou aqui em 80, eu cheguei na igreja no ano 90, 10 anos depois, mas eu participei ainda do início da igreja, do desenvolvimento dela. Há uma gratidão muito grande no nosso coração pelos irmãos americanos, pelo senhor, Dona Brenda, João e Hebe. A gente nem contabiliza isso, porque vocês foram os instrumentos de Deus para a implantação dessa igreja, mas a igreja de João Pessoa, a igreja de Jaboatão, a igreja da Tamarineira, aqui a igreja de Maranguape, a igreja do Janga, pelo menos as que eu lembro, todas elas tiveram uma ajuda assim muito forte de recursos e mão de obras americano, de irmãos que eram policiais, faxineiros, atendentes, não eram gente rica, mas que se programaram durante 1, 2, 3 anos, dando recursos seus, né, para levantar fundos. Lembro que na época era $10 mil, e também pagar a sua passagem, estadia e alimentação, e ainda dar 15 dias de suas vidas trabalhando em uma igreja para edificar um templo. Então, a gente tem uma gratidão muito grande a esse povo que veio. Alguns deles já partiram para a glória, alguns desses missionários, né, alguns desses irmãos, e ficou aqui o legado de uma igreja que tem se desenvolvido aqui no Nordeste como um todo, né? O Senhor plantou, como o Senhor disse, outros regaram, e Deus deu o crescimento, e a gente está colhendo esses frutos. Mas me conte, depois de João Pessoa, qual foi a outra cidade que o senhor foi implantar a igreja? Pastor, eu gostaria de pegar o gancho
que a Igreja do Nazareno é uma igreja missionária. O que quer dizer missionária? Nós vamos cumprir a ordem de Jesus Cristo, a grande comissão de Jesus Cristo de ir e fazer discípulos de todas as nações. Amém. Então, quando nós fomos ao Nordeste, não foi dois casais que foram aventurar. Tínhamos um propósito de implantar e tínhamos apoio. Não foi o caso de alguém nos dizer: vocês são nossos missionários, obrigado por ter estado aqui nesse grande evento aqui em Campinas, que Deus os abençoe, tchau. A igreja à volta do mundo nos ajudou. Eu recebi de um irmão na China uma oferta para ajudar a obra no Brasil. Então, a Igreja do Nazareno é uma igreja missionária. Eu digo tudo isso porque agora a Igreja do Nazareno no Brasil está enviando missionários. E nós devemos abraçar os missionários, devemos cuidar, amar os missionários e entender que eles têm que comer 3 vezes por dia da mesma forma que nós. Não é uma vez por ano. E nós devemos cuidar do plano médico deles, devemos cuidar da moradia, devemos cuidar do ensino dos filhos. Então, é um pacote. E eu falo tudo isso porque o que me alegra é quando nós chegamos ao Brasil, os americanos. Hoje, com muito orgulho, eu estou ouvindo, e o nosso irmão e eles mencionam o nome de uma cidade, está servindo no Chile, está servindo na Argentina, está servindo em África, está servindo em Europa. E me alegra demais. Então, chegamos em João Pessoa e começamos, o pastor João e dona Hebe começaram um trabalho na sala de estar. E depois cresceu. E tivemos que ir lá para o abrigo do carro. E reunimos depois ali. E esse cresceu e depois fomos para o quintal. E no quintal foi complicado, viu? Porque a chuva vinha, o vizinho tinha um macaco que incomodava, o macaco gostava da música nazarena, então o macaco ficava na parede dançando. Era um macaco, acho que de carnaval, e ficava dançando, e todas as crianças rindo a beça, não é? Por causa do macaco. Mas Deus nos deu um templo que foi construído com irmãos lá dos Estados Unidos. Eu me lembro das 3 equipes que chegaram ali. Eles não falavam nada de português, mas o amor de Jesus Cristo os motivou a sair da terra deles. Alguns deles não entendiam nada de construção, mas eles eram os serventes que carregavam os blocos de concreto, eu vi jovens carregando saco de cimento na cabeça, coisa assim. Porque o amor de Jesus Cristo mandou. E eu vi você e sua esposa ajudando em Recife, não é? Da mesma forma para construir o templo lá em Recife, o primeiro templo em Recife. Então, nós temos que ter uma visão para fora. Não podemos ser egoístas. Fomos de João Pessoa a Natal, e de Natal, eu digo, nós fomos à igreja, eu não mudei para Natal, mas recebemos ali o pastor Jaime Kratz e dona Carolina, e depois Brenda e eu fomos e começamos na nossa sala de estar em Boa Viagem. E logo recebemos um casal pelo nome de pastor, não era pastor, era Rubens e Silvia Rodrigues. E eles assistiram ali conosco e outros. E foi ali em Boa Viagem que começamos em Recife. E depois desse período de 4 anos, eu fui indicado para outras responsabilidades aqui no sul do país. Mas temos muita alegria mesmo, em saber que ajudamos vocês lá do Nordeste. Sem dúvida nenhuma. Então vamos só pontuar aqui. João Pessoa, Natal e depois Recife.
O trabalho começa em Boa Viagem, mas ele se solidifica em Piedade, é isso? O trabalho Sim. começou em Boa Viagem, mas a igreja ela foi construída em Piedade, é isso? A igreja, pastor, você está falando do o primeiro templo que eu me lembro em Recife, foi lá de Casa Amarela. É? Ok. Mas eu teria que verificar. Não, tudo bem. É só para a gente poder ter Yeah, uma yeah, noção yeah. sobre... Porque o senhor foi morar em Boa Viagem, mas em Boa Viagem não se estabeleceu igreja, certo? Sim, na garagem da nossa casa começou em Boa Viagem. Sim. E, Mas ali da e garagem da sua casa em Boa Viagem, ela foi para onde? em Piedade, o irmão tem razão. Piedade, lá perto do que hoje é um grande shopping lá. Sim, Compramos um terreno. isso mesmo. Pastor, só detalhes que pessoas que gostam de história talvez vão se interessar. O dia que eu parti do Nordeste para ir aos Estados Unidos depois de 4 anos, eu passei no cartório para assinar, comprar o terreno de Piedade. Eu cheguei em casa e tinha um homem ali com dinheiro em mãos para comprar nosso carro. E eu vendi o nosso carro naquele dia. A correria era tantos detalhes que tínhamos que resolver, que nem arrumamos as nossas malas. Colegas pelo nome de Terry e John Reed, missionários, falaram, podemos arrumar suas malas. E literalmente, enquanto nós estávamos cuidando de detalhes, eles arrumaram nossas malas. Depois desses 4 anos, o senhor voltou para São Paulo para dirigir a igreja do Nazareno no Brasil, é isso? Servi, irmão, nessa capacidade uns 23 anos e foi bom, foi um ministério que exigia muito, mas pelo menos uma vez por ano eu tive o privilégio de voltar ao Nordeste e estar com os colegas lá no Nordeste. Queria, pastor Ivo, contar para os que estão ouvindo sobre a primeira vez que eu fui a Maranguape e dentro do prédio, praticamente as 4 paredes, ainda o piso era terra. E eu me lembro que vocês tinham, eu vou chamar de um trailer ali. Realmente é um trailer, vou chamar. Você pode falar o nome correto depois, mas era ali que a plataforma existia. E em cima daquele trailer vocês tinham um prédio. E aquela noite, a primeira vez que eu visitei, vocês tiveram um culto, um daqueles cultos abençoadíssimos. Quero dizer, talvez 14 pessoas, 15 pessoas foram batizadas. E um certo momento no culto, acho que na brincadeira você falou, irmãos, vamos parar de cantar um pouco, porque a poeira está subindo tanto, e vamos deixar a poeira assentar um pouco, e depois vamos voltar a cantar. Mas eram os dias pioneiros. E você, a pastora Ângela e os outros que tiveram visão e obediência, Deus tem honrado. E todos vocês que chegaram depois, vocês têm realmente uma dívida enorme de gratidão a esse casal e os outros líderes que chegaram ali. E Deus é fiel. Então, hoje, pensar que vocês têm um lindo templo ali, que tem muitas congregações, me alegro demais. Eu estava dizendo para os irmãos aqui que esse período que o senhor mencionou aí, do primeiro culto que o senhor veio, da poeira, lá da plataforma que a gente fez, né, e as paredes todas abertas, o chão de barro batido. Eu estou dizendo para os irmãos aqui que assim nunca foi um período de angústia, de preocupação, de ansiedade. Se preocupava em servir, ganhar almas, prepará-las, batizá-las. E os recursos, eles vinham de forma muito natural. Um irmão que doava uma bicicleta, o outro que vendia um celular, o outro que fazia um sorteio, o outro que recebia um seguro e trazia o dízimo. Então, foi um processo assim que nós levamos um certo tempo, é bem verdade, para construir aquele templo.
Era um templo de 800 metros quadrados, né? 40 por 20, com 2 mezaninos. Nós construímos ele de 2000 a 2015. Quando chegou no ponto da gente finalizar, botar piso, forrar o teto, botar ar-condicionado, aí Deus deu a ordem para a gente ampliar o espaço da nossa habitação. Aí a gente pôs tudo aquilo, trabalho de 15 anos, a gente pôs tudo no chão. E eu confesso, pastor Estevam, quando eu cheguei no outro dia, que as máquinas estavam derrubando as galerias, tirando o teto, eu parei no meio de todos aqueles entulhos e eu perguntei para mim mesmo: Deus, o Senhor realmente me mandou fazer isso? Porque é uma loucura o que eu estou fazendo. Será que eu estou certo? Tu vais me ajudar? Então, eu fiz alguns questionamentos a Deus, porque podia ter sido um desejo do meu coração. Mas, graças a Deus, que foi que em apenas 4 anos, né, nós levamos 15 para construir um templo de 800 metros quadrados, e em 4 anos nós colocamos tudo no chão e levantamos um templo para quase 3.000 pessoas, que ainda não está pronto, mas de forma muito serena, muito tranquila, os recursos dando, Deus abençoando, foram etapas. Nós viemos aqui para casa, o salão aqui de casa. Então, eu sempre tive muita paz no meu coração em relação à construção e ao desenvolvimento da igreja. Mas sou muito feliz, porque hoje nós temos uma igreja sólida, uma igreja madura, uma igreja experiente, uma boa liderança de gente madura, gente responsável, casais, líderes, seminaristas, pastores, que tem assim um sentimento de submissão, de respeito, de amor, de amizade para comigo, né? Porque ao longo desses 23 anos eu sofri muito, porque nós tínhamos líderes que vinham de outras igrejas, né? Seminaristas, líderes, brigavam lá com seus pastores, e eu, na minha inexperiência, recebia, e pela necessidade eu já dava. E no passar dos anos, o caráter dessas pessoas, a índole deles, não era assim, não estava alinhada com a minha. E aí eles saíam, levavam um grupo de pessoas, e a gente sofria muito, porque são pessoas que a gente amava muito, que a gente tinha ganhado essas pessoas, batizado, discipulado, e elas optavam em acreditar naquele líder que estava tão pouco tempo com eles e não dava nem a nós um jeito de defesa, né? Diante de todas as injustiças que nós sofremos. Então, hoje, nós temos, eu digo assim, sem medo de errar, com amigos, irmãos e amigos, que estão junto comigo, que lutam comigo, que choram comigo, que se alegram comigo em termos de ministério, de visão. Hoje, só para o senhor ter uma ideia, nós temos uma igreja aqui, local, com umas 1.200 pessoas, classe baixa, a maioria. E as pastor, olha, nós não temos tido necessidades gritantes, né? Gente que vendia tapioquinha aqui nesse cachorro-quente, gente que confeccionava alguma coisa para vender e ficaram sem renda. Mas o senhor acredita, Deus tem feito algo tão sobrenatural na vida dessas pessoas, que no início de março, quando começou o isolamento, eu orei a Deus e eu disse a Deus: Senhor, como vai ser? A igreja parou os cultos. Como é que nós vamos pagar as contas? Como é que nós vamos ajudar as pessoas? E Deus disse para mim: filho, a igreja é minha. É minha igreja. Não se preocupe com isso, porque eu vou sustentá-la. E eu disse: o que eu faço com as pessoas que às vezes não têm nem o que comer? Elas são fiéis dizimistas. Deus disse: libere. Olá, dona Brenda. Libere todas essas pessoas que não têm renda fixa, que não têm carteira assinada. Libere. Diga que eu, o Deus que você serve, está liberando o dízimo dessas pessoas para elas comprarem alimento, medicamento, se for necessário. Diga a elas que não precisa trazer o dízimo enquanto esse isolamento continuar. E eu fiz isso. Mas, pastor, é incrível. Essas são as pessoas mais fiéis. A igreja está fechada, não tem culto, mas elas batem na minha porta e eu vou atender. E elas dizem: eu vim trazer meu dízimo. Eu disse: mas, irmã, Deus liberou você. Ô, pastor,
Deus tem suprido minha necessidade. Eu comecei a confeccionar máscara. Eu comecei a vender pela internet. E hoje eu estou vendendo mais do que quando eu tinha minha barraquinha. Então, está sendo fiel a mim, eu quero ser fiel ao Senhor. O senhor acredita nisso? Não tem faltado nada. Deus tem suprido todas as necessidades da sua igreja, porque Ele tem sido fiel. Viu? Então é uma grande alegria pastorear essa igreja que, com o passar do tempo, cresceu, se desenvolveu e hoje ela é o que ela é. Deus nos abençoe sempre. Dona Brenda, a paz do Senhor. Sim. Obrigado, pastor. Pastor, a linha está caindo muito. E antes de eu sair, eu quero ler um trecho bíblico que provavelmente o irmão tem lido muito para a sua igreja estes dias. Eu tenho ouvido vários pastores usarem aqui em São João capítulo 14. Cristo falando naquela época, para os discípulos, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Estou lendo de João 14, versículo 27. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse estas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. E repetindo aquele primeiro versículo, versículo 27, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Então, não sei se eu posso ficar muito tempo, ainda tenho que sair hoje à tarde, mas eu queria dizer para os queridos irmãos, alguns deles, como você acabou de mencionar, que estão passando talvez necessidade, que Deus lhes dê paz e que Deus possa mostrar para vocês a saída desta situação e quando parar, vamos dizer, Deus cuidou da gente. Amém? Amém. Ana Brenda, Eu gostaria... Sim, pois é. gostaria Um que abraço para a Ângela. também, pode ser. Sim. Ótimo. Prazer. Que bom ver vocês. E Deus é fiel. Deus é fiel. Amém. Olha, muito, muito obrigado, Estevão, por ter nos atendido, por ter nos dado esse tempo. Assim, eu sou talvez suspeito para falar isso, porque eu e a Ângela, o Iveson, a Ivane, eu falei com a Ivane antes de entrar aqui na live e falei do senhor. Ela disse, eu vou ver, eu quero vê-los. Ela está vendo você legal, né? Ela está bem, graças a Deus. Mas assim, a nossa família tem no senhor e em Dona Brenda, né, um referencial de cristão, de pessoas sérias, comprometidas, verdadeiras, pessoas humildes, né, que tem uma história tão bonita como cristão, como servo de Deus, mas nunca usa isso para se ensoberbecer, para se sentir melhor. A palavra de vocês é sempre de gratidão a Deus por ter dado o privilégio de ser usado por Deus para edificar essa igreja, que hoje é uma realidade, que hoje se expandiu, né? O galardão de vocês na terra, né? Nós queremos fazer o que a Bíblia diz, honrar a quem honra. Então, como amigo, pastor, eu quero honrá-lo diante de toda a igreja que está ali assistindo nessa noite, dizer para os irmãos que vocês são exemplo de vida, exemplo de testemunho, exemplo de caráter, exemplo de pai, que vocês são perfeitos. Ninguém é, mas vocês são essa imagem, né? O bom cheiro de Cristo, né? O cheiro agradável do perfume de Jesus, né? A carta da vida de vocês
nós que estamos perto, estamos lendo essa carta, pastor Estevão e dona Brenda, e nós queremos, ao terminar nossa carreira ministerial, eu e a Ângela, há um sonho no nosso coração, de ser ou igual ou melhores, né, do que vocês têm sido. Um exemplo de vida para toda a Igreja do Nazareno. Deus os abençoe. Me permita orar por vocês, que depois eu quero que vocês orem por mim e por toda a igreja aqui. Está bem? Obrigada. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque o Senhor deu uma igreja de homens que são apaixonados por Jesus, que não constrói nada para si. Só estou tentando esperar aqui, ver se o pastor Estevão novamente entra, para a gente poder conectá-los e nos despedir dele, tá bom, irmãos? Mas eu espero que tenha sido muito edificante e abençoador para a sua vida. O testemunho deles, a vida deles, né? É uma história viva, irmãos. O pastor Estevão o pastor Estevão e dona Brenda é a história da Igreja do Nazareno no Nordeste viva, né? Eles acompanharam todo o desenvolvimento desta igreja. Só para os irmãos terem uma ideia, hoje a Igreja do Nazareno, que foi fundada em 1908, portanto há 112 anos atrás, né? Ela chegou, ela é uma igreja missionária, ela estendeu seus braços. Ela poderia ter ficado só nos Estados Unidos, crescendo com todo o recurso que tinha, se desenvolvendo e se tornando uma mega igreja nos Estados Unidos, né? E nós temos grandes igrejas do Nazareno nos Estados Unidos, no Canadá, mas ela preferiu, os americanos preferiram, né, ser uma igreja missionária, e elas foram enviando obreiros, os líderes americanos, elas foram enviando para as nações, gente que chegou aqui no Brasil, como Estevão, que falava um pouquinho de espanhol, porque na história do pastor Estevão, o pai dele foi missionário, não nazareno, de uma outra igreja. O pai dele foi missionário, se não me engano, no Paraguai ou foi no Uruguai. E ali ele nasceu, cresceu num período muito difícil, né? Ele conta no seu testemunho que a casa dele teve a porta explodida, porque eles não queriam evangelho naquela cidade, e o pai dele teve que correr, sair com a família para não serem mortos. E aí o pastor cresce, vai para uma universidade, faz teologia, se casam e vem para o Brasil sem falar muito bem o português, né? Falando português com dificuldade. E até hoje eles fizeram do Brasil, depois de se aposentar, fizeram do Brasil sua pátria, sua nação. Amam tanto o Brasil que estão por aqui, morando ali em Atibaia, né? Então são momentos assim gloriosos, históricos, que a Igreja do Nazareno, pedir para Paulinha e para Tassi registrar esse momento aí, gravar isso e deixar registrado para a gente usar isso posteriormente, né, na história da igreja, como gratidão a Deus pela vida dos pastores. E agora a Igreja do Nazareno no Nordeste está escrevendo um livro da história desses 40 anos, que vai sair provavelmente no começo do próximo ano, tá bom? Então, eu só estou esperando aqui para ver se o pastor novamente se conecta, para a gente poder agradecer e se despedir deles. Tu viu se eles entraram aí, Ângela? Ele ainda não entrou, né? Mas como eu estava dizendo, eu tenho muito orgulho, muita alegria. Os 50 anos do pastor Estevão de casamento, eu trouxe eles para pregar aqui no congresso de família, de casais. E eles vieram e comemoraram os seus 50 anos de casamento. Ele comemorou também esses 50 anos aqui numa casa em Porto de Galinhas. E eu, a Ângela, o Ives, a Natália, nós estivemos lá. Não lembro se a Ivani estava também, mas nós estivemos lá, eles alugaram uma casa, nós passamos 2 dias com eles. Depois a família chegou toda, os filhos, os netos,
E eles celebram a vida. Dona Brenda, irmã, todos os dias acorda, faz seu exercício. Pastor Estevão dá suas caminhadas, né? Eles vivem uma vida muito saudável, muito perto de Deus. Eles saem às vezes, há 2 anos atrás, eles pegaram um carrinho que eles tinham e vieram de Atibaia, né, descendo aqui o Nordeste para o Salvador, Maceió, Sergipe, Recife, visitando pastores em lugares bem distantes, pastores esquecidos às vezes. Eles foram, levaram uma palavra, levaram uma ajuda, e aí nós os encontramos aqui, e sempre que eles vêm, é sempre um tempo precioso de crescimento, de aprendizado e de um relacionamento muito sadio que nós temos tido com eles. Então aproveitem, né, de homens e mulheres que podem te aproximar mais de Deus, tá bom? Um grande abraço a todos. Só estou esperando ver se o pastor Estevão... Você pode ligar para ele de novo, amor? Oi, pastor Estevão. Sim, irmão. Tudo bem? Tudo bem. O senhor já saiu aí da conexão? Sim, irmão. Eu estou de saída aqui. Certo. Sinto muito que não deu para a gente orar pelo irmão, mas olha, se quiser marcar outra vez, eu vou tentar ir talvez onde o sinal é melhor. Ok. E a gente consegue se comunicar melhor. Mas eu espero que o pouco que a gente falou deu para animar o povo de lá. Ok. Eu na verdade que agradeço, pastor. A gente marca assim, eu vou ligar para o senhor, mandar uma mensagem no WhatsApp, e a gente marca para um próximo dia, na próxima semana, e aí eu também vou lá para a igreja, porque lá a gente tem uma internet de cabo de fibra ótica, que é superior à minha aqui de casa, e aí a gente tem um tempo maior e melhor para a gente poder continuar essa conversa, que ela está só no início, tá bom? Tá bom. E olha, a Brenda e eu estamos mandando um forte abraço para você e a Angela. E a pergunta de nós é, vocês já têm netinho ou netinha, não tem? A Natália e o Iveson engravidaram o ano passado, e com uns 3 meses, em setembro do ano passado, ela perdeu o bebê, mas esse ano eles engravidaram novamente, e ela já está com 5 meses, né, amor? Nasce em final de agosto. Quase 5 meses. Final de agosto, começo de setembro, Laurinha está chegando, é Laura. Amém. Olha, vai ser uma etapa nova para vocês. Imagino. Vovós, vocês vão gostar demais e vocês vão entender que netos são sobremesa da vida, viu? É verdade, é verdade. É a segunda geração que está chegando, né? Então, e avô é pai 2 vezes. Vocês têm essa satisfação de ver agora seus netos seguindo a Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus os abençoe. Obrigado pela oportunidade hoje de Amém. compartilhar com o seu povo, e a gente marca outra Ok. futuramente. Está bem, pastor. Lembranças para todo mundo por lá. Para você também. A Ângela está mandando um abraço para vocês. Fiquem na paz, tá bom? Deus abençoe. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Ok, irmãos. Eles já estavam de saída. E eu vou marcar novamente com eles. E aí eu vou para a igreja, porque na igreja é cabo de fibra ótica, a internet lá é top. E a gente pode ter uma conexão melhor para a gente poder fazer algo bem mais consistente e mais objetivo, tá bom? Que Deus tenha te abençoado nessa live de hoje com o pastor Estevão e dona Brenda chegando já no finalzinho da live. Eles são pessoas muito queridas, amadas, e pessoas que realmente Deus usou para fazer uma grande obra aqui no Nordeste, né? Que Deus continue levantando pessoas para dar continuidade à sua obra. Como ele falou no início, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então a honra e a glória pertencem ao Senhor. Mas a gente, como obreiro, tem o privilégio de ser o plantador, de ser o regador, né? E outros vêm e colhem. É assim que acontece. Às vezes eu prego a palavra para alguém, joguei a semente, outro pastor vem e rega essa semente, e outro vem só e colhe. Aí parece que a glória é de quem colheu. Não, a glória é de quem plantou, é de quem regou e é de quem colheu. Mas a glória maior é de quem deu o crescimento, que é do Senhor Jesus. Tá bom, irmão? Deus abençoe.